tudo bem? Estamos juntos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos fazer o nosso 24º estudo. Como sempre falo, espero que você tenha realmente essa semana estudado a Bíblia, lido diariamente a Palavra de Deus e entendido o recado que Deus tem para o seu coração. Abra a Bíblia agora em Atos capítulo 24 e vamos iniciar no 24º estudo também. Vamos lá? Bíblia assim em mãos. Vamos ver Atos 24, do versículo 1 a 9 para iniciarmos o nosso estudo. O texto diz: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões a um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perante e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Versículo 5. Porque, tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Vamos ver agora, continuar lendo o versículo 7. Estou lendo Atos capítulo 24 até o versículo 9. Vamos ver o versículo 7 para a nossa continuação do nosso estudo. Diz o versículo 7. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou de nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Versículo 9. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Tértulo, versículo 1 fala aí de Tértulo como o orador. Tértulo era um tipo de advogado, possivelmente judeu, pois ele se refere à lei judaica como nossa. No versículo 5 a 7 do texto lido, nós observamos atentamente que Tértulo acusava Paulo de ser um encrenqueiro crônico, líder de uma seita religiosa de má reputação e uma pessoa que ameaçava profanar o templo. Paulo respondeu a essas acusações em sua defesa perante Festo. Você pode observar, lendo os versículos de 10 até o versículo 21. No versículo 5, aparece a expressão dos nazarenos. Os cristãos eram identificados como seguidores de Jesus de Nazaré. Nazaré pode ter sido um termo de desprezo, conforme nos registra o livro de João, capítulo 1, versículo 46, que diz: Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, melhor dizendo, pode sair alguma coisa boa?
Vamos continuar lendo agora dos versículos 10 a 21. Lembro que eu estou lendo o capítulo 24 do livro de Atos. Vamos lá. Versículos de 10 até o 21. Paulo apresenta a sua defesa. Versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos de é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais do que 12 dias desde que eu subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou fosse na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te isto que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando-lhe em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também este a tem, de que haverá ressurreição, tanto nos justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência para diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado do templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Versículo 21, encerrando esse texto: salvo essas palavras que chamei, ou que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado, pois por vós acerca da ressurreição dos mortos. Versículo 14, Paulo fala: eu sirvo ao Deus. Paulo assegurava a Félix que, como judeu, ele sempre seguia uma religião protegida por Roma. Como seguidor do caminho, Paulo servia ao Deus dos nossos pais e cria na ressurreição dos mortos, conforme nós podemos ver quando lemos Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No versículo 21 que nós lemos no texto, aparece a expressão ressurreição dos mortos. Paulo fez uma declaração crítica que não pertencia à esfera dos interesses políticos romanos, mas à teologia judaica e cristã. Continuemos. Vamos ver agora os versículos 22 até ao 27. Acompanhe na sua Bíblia. 22 até o 27, encerrando o capítulo 24. Paulo perante Félix e Drusília. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé no Cristo Jesus.
Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Versículo 26. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio aos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos lá, examinamos alguns versículos para nossa edificação espiritual. No versículo 23, observamos a expressão conservasse a Paulo com indulgência. Como cidadão romano, cujo caso ainda não estava pendente, a Paulo era dada certa liberdade. Você pode confirmar lendo o livro de Atos, capítulo 28, versículo 16, sobre isso. No versículo 24 do texto lido aparece a esposa ou a filha de Herodes, a esposa de Félix, chamada Drusila. Ela era filha de Herodes Agripa, deixou Azizo, rei da Emesa, na Síria, para casar com Félix. Ela provavelmente morreu na erupção do Vesúvio, em Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. E no versículo 27, que nós lemos, aparece o nome de Pórcio Festo. Festo provinha de uma família nobre em Roma. Embora Félix tivesse sido ambicioso e mau, ele era também sábio e honrado. Vamos lá, continuamos nosso estudo agora com o capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver, para começar o nosso estudo do capítulo 25, lendo os versículos 1 até o 4. Vamos lá, continue acompanhando a leitura que estou fazendo na própria Bíblia. O texto desse capítulo 25 é: Paulo, perante Festo, apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixas contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo que um favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Versículo 4. Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Ok. No versículo 4, vamos observar alguma coisa a respeito do assunto. Festo tinha que proteger Paulo enquanto ele estivesse sob custódia romana e recusou o pedido dos judeus, salvando Paulo da conspiração deles. No versículo 11, nós vamos ver, a seguir nós vamos observar mais alguma coisa sobre o caso de Paulo apelando para César. Vamos ver agora os versículos 5 até o 12. Estou lendo Atos, capítulo 25, versículos 5 até o 12. Diz a palavra: Portanto, disse ele aos que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Versículo 6. E não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no judeus que haviam descido de Jerusalém,
trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Versículo 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Versículo 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas com que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Versículo 12. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Muito bem. Versículo 11. Paulo apela para César. Temendo que Festo fosse conceder aos judeus os seus pedidos, Paulo exercitou seu direito, como cidadão romano, de ser julgado perante César, isto é, Nero, em Roma. Nessa época, Nero estava sob a benevolente influência do filósofo estoico Sêneca e ainda não havia mostrado hostilidade ao cristianismo. Paulo podia ter esperança de ser inocentado por César. Vamos andar mais um pouquinho, lendo agora dos versículos 13 até o versículo 22. Acompanhe. Nesse texto, Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Versículo 13. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciões de judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Versículo 17. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. Versículo 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito deferiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, a quem Paulo afirmava estar vivo. Versículo 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito dessas coisas. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Versículo 22, encerrando esse texto. Então, Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Muito bem.
Aparece aí uma pessoa chamada Rei Agripa. Agripa, esse homem era Herodes, conhecido por Agripa I, filho de Agripa e bisneto de Herodes, o Grande, conforme você pode observar lendo Atos capítulo 26, versículo 3. Aparece também aí Berenice. Berenice era a filha mais velha de Herodes, Agripa I. Berenice ficou viúva 2 vezes antes de entrar numa relação incestuosa com o seu irmão Herodes, Agripa II. Apesar do escândalo deste relacionamento, ela era frequentemente apresentada como a rainha de Herodes em ocasiões oficiais. Vamos continuar lendo para encerrarmos esse capítulo dos versículos 23 até o 27. Acompanhe. Atos 25, de 23 a 27. Paulo agora de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo. Versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Muito bem. No versículo 23 do texto lido, vemos aí uma palavra audiência. Em Atos capítulo 9, versículo 15, lemos a ordem de Jesus a Ananias, dizendo: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nesse momento, Paulo cumpre a profecia como apóstolo dos gentios, o que nos registra Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 13 e 14, apresentando-se perante reis e os filhos de Israel conforme a profecia. Vamos iniciar agora nosso capítulo, melhor dizendo, nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Nós vamos começar no nosso estudo número 25, a partir do capítulo 26. Como sempre, recomendo que você leia sempre a Bíblia. Você recorde e leia os textos indicados que nós mencionamos, não lemos, que você vai compreender que eles fazem parte de um contexto e instruirá a sua vida espiritual. Fique com Deus, uma boa semana, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e toda a sua família.